Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 6, diz assim: E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vindo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora vamos para o versículo 11. E eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia, para o Jordão, a fim de que fosse batizado por João. Vamos abrir agora no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Versículos 42 e 44. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. Versículo 44. Estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Como eu já disse, o foco desses 7 dias de jejum, esses primeiros 7 dias, a palavra central é arrependimento. Portanto, eu gostaria de conversar com você rapidamente sobre o tema arrependimento e o sangue do Cordeiro. No capítulo 3 de Mateus que nós lemos, nós vamos encontrar que uma das palavras-chave é exatamente arrependimento. Ela está no versículo 8 e ela está no versículo 11. Tanto o versículo 8 quanto o versículo 11 vão destacar esta palavra arrependimento. Agora, por que arrependimento? Arrependimento por causa do pecado. Só nos arrependemos porque pecamos. Portanto, o versículo 6 vai dizer que João batizava no Rio Jordão quando as pessoas confessavam os seus pecados. Então nós vamos encontrar aqui 3 palavras: confissão, pecado e arrependimento. Mas no versículo 7 nós encontramos outra palavra-chave, que é ira. João vai falar da ira vindoura. Então, pecado, arrependimento, confissão e ira são palavras que estão conectadas na Bíblia. Aqui está o Batista, o ano 30 da era cristã, um pregador diferente. Ele não vestia as vestes sacerdotais, clericais do clero judaico da época. Ele não era um pregador tão popular, e a sua mensagem central era contundente, era exatamente o arrependimento. João está anunciando o arrependimento, porque o povo estava atraindo a ira de Deus. Note que João vai dizer, no versículo 7, que alguns estavam tentando escapar da ira de Deus. A ira de Deus estava vindo sobre aquele povo, e eles tentavam escapar de uma ira futura, que já estava sendo pincelada nos dias do próprio Messias. Agora, preste bem atenção. A ira é atraída pelo pecado. É por isso que João está dizendo, está confrontando o pecado do povo, chamando o povo ao arrependimento e à confissão. Porque a ira, o pecado, aliás, atrai a ira de Deus. E o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a repulsa de Deus contra a maldade. A ira de Deus é a santidade de Deus, que faz com que ele repila o pecado. Ele venha repelir o pecado. Então preste bem atenção. Nós estamos vivendo dias de juízo.
dias apocalípticos, dias profetizados pela Bíblia, porque os homens viraram as costas de Deus, para Deus. A sociedade esqueceu de Deus. Nós estamos centrados em nós mesmos e dizemos que cremos em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. E o pecado da humanidade está atraindo a ira de Deus. Aqui, no contexto desse texto que nós lemos, nós estamos encontrando nos dias de João Batista uma sociedade pecadora, corrompida na política, corrompida na religião, corrompida no convívio. Se você for ler o capítulo 3 de Lucas, você vai encontrar ali, primeiro, uma política corrompida. Um rei que governava a Judéia naquela época, chamado Herodes, que estava vivendo uma vida promíscua. Um rei que estava adulterando com a própria cunhada. E João Batista está confrontando esse pecado. Se você for ver no capítulo 3 de Lucas, você vai ver a religião da época corrompida. 2 sumos sacerdotes assumindo o governo espiritual religioso da nação, onde só podia ser um sumo sacerdote. Eram 2, e eles estavam corrompendo a religião. Eram verdadeiros pastores que se apacentavam a si mesmos, que arrancavam a gordura e não deixavam nem a lã das ovelhas. Eles estavam corrompidos. E se você for ler no capítulo 3 de Lucas, o que antecede a pregação de João Batista é uma sociedade corrompida. Será que nós não estamos vivendo na nossa nação, mas especificamente, essas 3 realidades? Será que nós não estamos vivendo um histórico de uma política corrompida, onde os homens fazem tudo pelo dinheiro e pelo poder? Será que nós não estamos vivendo em um contexto de uma religião corrompida? Uma igreja que esqueceu a Deus e que está centrada em si próprio? Será que nós não estamos vivendo num contexto de uma sociedade que está completamente depauperada pelo pecado? É claro que nós estamos vivendo, e a ira de Deus está sendo atraída, porque Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Mas eu tenho boas notícias para você. Algo que vai aplacar a ira de Deus, e isso se chama arrependimento. Agora, para haver arrependimento tem que haver confissão. É por isso que no versículo 7, no versículo 6, o texto diz que eles, aos montes, as pessoas que se sentiam pecadoras, iam ao Rio Jordão para ser batizado por João, confessando os seus pecados. Então, em primeiro lugar, perdão vem com arrependimento, e arrependimento subtende confissão de pecados. E aí, eu vou para o capítulo 9 de Daniel. Nós estudamos esse capítulo na quarta-feira no culto de oração. Eu transmiti ao vivo ali da minha residência. E Daniel está vivendo num contexto de que o juízo de Deus já fazia 70 anos que estava sobre Israel. Israel estava no cativeiro há 70 anos. A situação era lamentável. E Daniel vem orar, e veja como ele começa no versículo 3 do capítulo 9 de Daniel: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, súplicas, com jejum e pano de saco. É isso que as nações da terra precisam fazer: voltar o rosto para Deus. Eu aconselho você a desligar as redes sociais, a desligar a televisão. Já chega de tanta má notícia. Quantas pessoas estão em estado de nervo terrível, estão com os nervos à flor da pele, entrando em depressão. Eu quero convocar você nesta tarde a desligar a televisão, as redes sociais, e a voltar o seu rosto para Deus, porque a solução vem dele. Daniel voltou o rosto para Deus. Para quê? Para o buscar em oração, súplica e jejum. E ele começa orando, e o versículo 4 diz: orei ao Senhor e confessei, e disse: Deus grande e temível, que guardas a aliança. É hora de nós voltarmos o nosso rosto para Deus e confessar primeiro a grandeza dele, o poder dele, a majestade dele, o que ele pode fazer por nós. Confessar, saber que ele é grande, ele é maior do que qualquer crise, de qualquer vírus.
Ele não é só grande, ele é temível. E ele guarda a aliança, ele preza por cumprir com a sua aliança. Eu quero que você saiba que você tem uma aliança com Deus. E essa aliança que você tem com Deus, baseada no sangue de Jesus, traz proteção à sua vida. Mas Daniel não somente confessa a grandeza de Deus, a glória de Deus, a aliança de Deus, mas ele vai confessar os seus pecados e os pecados da sua nação. Veja o que diz o versículo 5, aí do capítulo 9 de Daniel. Veja o que ele diz: temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus caminhos e dos teus juízos. É hora de nós confessarmos. Nós pecamos pessoalmente, a nossa nação pecou, as nações da terra pecaram, mas o arrependimento cancela todo o juízo sobre as nações da terra. Hoje eu assisti um vídeo que me emocionou, tremendo. Vários presidentes de vários países convocando os seus países, as suas nações para orar, para confessar os pecados, para pedir perdão a Deus. E eu sei que Deus está no trono, ouvindo as lágrimas, vendo as lágrimas, ouvindo os clamores, vendo o arrependimento sincero, e Ele vai revogar a sentença, porque o arrependimento cancela qualquer sentença de juízo sobre a terra. Então a primeira palavra aqui é confissão. E o que é confissão? Confissão é concordar com Deus. A palavra confessar, homologel no grego, quer dizer falar a mesma coisa. Confessar é concordar com Deus que nós erramos, que nós pecamos, que nós fomos culpados, mas que o nosso coração está se voltando para Ele. João chamava o povo, e o povo vinha para o chamado Tevilá, o batismo, que eles diziam batismo de arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Arrependimento é a palavra techuvá no hebraico, quer dizer dar meia volta, mudar a direção. Precisamos de um techuvá, de um arrependimento, de uma mudança de direção, porque é o arrependimento que vai cancelar todo juízo. É por isso que segundo as Crônicas 7, 14 e no versículo 13, antes do versículo 14, quando Salomão está orando e Deus está falando que o pecado provoca o seu juízo, no versículo 13 ele diz assim: se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí o versículo 14, que é muito conhecido, muito batido, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, entender que nós somos pó e cinza, que nós não somos nada se Deus não for conosco. Segundo, orar. Essa é a convocação de Deus para o seu povo. Se nós orávamos nesses dias, nós precisamos redobrar a oração, orar muito mais. Vamos aproveitar esse período de quarentena para estar orando, buscando a Deus, focando na palavra, buscando experiência, amadurecendo espiritualmente, nos arrependendo. Orar e buscar a minha face. E aí vem a outra condição de se converter dos seus maus caminhos. Converter é mudar de estado. Converter é o arrependimento, é o techuvá, é uma mudança, é um retorno. E aí vem a promessa de Deus: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque o pecado é que provoca a ferida, a doença da terra e da nação. Mas Deus está dizendo que se houver arrependimento, Ele vai sarar a terra, haverá cancelamento do juízo divino. Então João está pregando o arrependimento. O interessante é que quando João prega o arrependimento, ele conecta o arrependimento ao batismo. No versículo 11 ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento. E a palavra batismo no hebraico é tevilá, que é um mergulho. A água simboliza a purificação, e João está mergulhando as pessoas no Jordão, está fazendo a tevilá, o mergulho de purificação. Eu quero que você saiba que o pecado mancha, denigre, corrompe a imagem de Deus no homem. Mas quando nós nos arrependemos, nós passamos, o Espírito Santo nos batiza em Cristo, que é o rio das águas purificadoras. É por isso que Paulo vai dizer que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte.
Não estou falando aqui de água literal, de batismo literal. Estou falando de um batismo espiritual, de mergulharmos em Cristo, e aí os nossos pecados serão purificados. Agora, não existe arrependimento verdadeiro, não existe purificação verdadeira, não existe perdão, se não existir Cristo. Por isso, quando João está batizando Jesus no Jordão, João 1:29, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que o próprio Jesus, no versículo 13 aqui do capítulo 3 de Mateus, ele é batizado por João. Mas por que ele é batizado se é ele quem tira o pecado do mundo? Mas por que ele é batizado se ele é o Cordeiro de Deus? Ele é batizado porque todo cordeiro, antes de ir para o altar, ele tinha que ser lavado. No Antigo Testamento, o cordeiro, Levítico capítulo 1, o cordeiro primeiro era lavado, para depois ser sacrificado no altar. E ele mesmo sem ser pecado, ele diz, sem ter cometido pecado, ele diz, tem que se cumprir. Quando João recusa, não senhor, quem precisa ser batizado sou eu batizar o Senhor. Ele diz, convém que se cumpra toda a justiça. Cumprir toda a justiça quer dizer, João, eu sou o Cordeiro do Antigo Testamento, e todas as figuras tipológicas, proféticas convergem para mim, então eu preciso cumprir a justiça, assim como o Cordeiro e o sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, tinha que ser lavado. Ele, como Cordeiro, ele está sendo batizado por João, e ele é o Cordeiro que é lavado entre o sacrifício, mas ele também é um sacrifício perfeito, porque a Bíblia diz que se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso que arrependimento está ligado ao Cordeiro, cujo sangue nos purifica de todo o pecado. Então, deixando agora um pouco João capítulo 3, vamos para o segundo texto que nós lemos agora, que eu quero falar exatamente da primeira aplicação do sangue do Cordeiro nas nossas vidas, para que os nossos pecados sejam purificados. Abra a sua Bíblia agora em Lucas capítulo 22, verso 42, dizendo, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Note aqui, o Cordeiro está sendo preparado para o sacrifício. Cristo, o Cordeiro, daqui a pouquinho ele vai para a cruz, ele está no Getsêmani, e aqui duas palavras se destacam. Primeiro, cálice. Jesus está de joelho, e ele está clamando ao Pai, e ele está dizendo, Pai, passa de mim esse cálice. Que cálice? O cálice das maldições, que ele ia beber, que ele ia sorver. As maldições de Deuteronômio 28. Porque Adão, no jardim, recebeu um cálice de bênção. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 10, que o cálice de bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Então, toda a bênção estava sobre o homem, quando ele estava no jardim antes do pecado, mas ele resolveu desobedecer, e aí ele passou para nós o cálice das maldições. Mas agora, Jesus está aqui, de joelho, orando no Getsêmani, e ele está dizendo, passa de mim esse cálice. Eu quero que você saiba, todas as maldições, enfermidades, pestes, pragas, que caem sobre a humanidade, é porque os homens rejeitaram o cálice de bênção. E em Adão beberam o cálice da maldição, mas Jesus agora está dizendo que ele vai beber o cálice das maldições. Lá no Getsêmani, o cálice da ira de Deus contra o pecado e as maldições, Jesus bebe. Por quê? Porque ele quer nos devolver novamente todas as bênçãos nele próprio. É por isso que a primeira palavra é essa, passa de mim esse cálice. A segunda palavra é, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então, Cristo teve que sacrificar a vontade dele para fazer a vontade do Pai. Ele teve que abrir mão, porque a vontade dele, a humana naquele momento, era não ter que absorver, ou beber, ou se tornar maldito
tomar o cálice da ira de Deus e dos nossos pecados. Mas agora ali ele está abrindo mão da sua vontade, porque se Adão no Éden abriu mão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para fazer a vontade do inimigo, e ele colocou a nação ou o mundo em maldição, Jesus está aqui dizendo: a minha vontade vai ser sacrificada, e a vontade de Deus vai se cumprir. Qual é a vontade de Deus? A salvação da raça humana. A terceira palavra que nós encontramos aqui nesse texto de Lucas, capítulo 22, no versículo 44, é a palavra sangue. Veja, versículo 44 diz: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E é aqui que eu quero terminar e focar. Note, primeiro, ele toma o cálice da ira de Deus. Segundo, ele abre mão da sua própria vontade. E terceiro, ele começa a derramar o sangue purificador no Getsemane. A Bíblia diz que ele estava em agonia, e posto em agonia, ele começou a orar, e quando ele orava, a Bíblia diz mais intensamente, o seu suor começa a se tornar em profundas gotas de sangue. Você já viu alguém suar sangue? Não, isso é algo raro, é algo que não acontece todo dia. O que estava se passando com Jesus era algo que a ciência chama de amartridose, um nível de estresse, de angústia, um nível de agonia e de sofrimento indescritível, que quando alguém entra num nível de estresse desse, o sangue começa a correr desordenado pelo corpo, e o sangue vai até o coração, e o indivíduo tem um infarto, o coração é partido. Mas se o coração dele suportar, então o sangue vai até as artérias do cérebro, e ele tem um AVC. E se o coração suportar, e as artérias cerebrais suportarem, então os poros explodem e o sangue sai pela testa. Jesus não podia morrer do coração porque ele ia para a cruz, ele não podia ter um AVC porque ele ia para a cruz. Então o que acontece? Aquele nível de angústia e de estresse é demonstrado pelos polos capilares dele, da testa que se rompem, e o sangue começa a cair sobre a terra. Esse foi o primeiro derramamento de sangue. Lembre, o cordeiro, em primeiro lugar, ele era lavado. Em segundo lugar, Levítico 3, a gordura do cordeiro e os seus rins eram arrancados. Você sabe que rim é um pedaço do animal que amarga. Então você fique sabendo que a gordura da vontade própria de Jesus, que a gordura fala de vontade, de independência, a gordura da vontade própria dele foi sacrificada, e agora o rim é afetado e o sangue sai pela testa, uma martiridose. Tamanha era a amargura que a alma dele enfrentava. Mas por que a alma dele enfrentava tamanha angústia? Porque aquele sangue caindo na terra primeiro ia abençoar a terra. Você se lembra de Adão? Adão, surpreendido com a presença de Deus agora por causa do pecado, ele está suando, e o suor de Adão está caindo na terra, e Deus está dizendo: no suor do teu rosto comerás do teu pão, maldita é a terra por causa do homem. O suor de Adão amaldiçoou a terra por causa do pecado, mas agora o suor de Jesus em forma de gota de sangue está caindo na terra. Eu acho que Deus está bradando lá do céu, está dizendo: bendita é a terra por causa do segundo Adão, por causa de Cristo. Em segundo lugar, o sangue que cai no Getsemane é a base da nossa proteção contra toda traição. Daqui a algumas horas, Judas ia chegar, beijar a Jesus e traí-lo, mas antes ele já tinha derramado sangue para ser curado de qualquer ferida que pudesse provocar a alma dele por causa da traição. Então o sangue, em último lugar, derramado lá ali no Getsemane, ele protege da traição, mas em último lugar ele cura de qualquer ferida. Eu não sei se você experimentou qualquer nível de traição na sua vida, de infidelidade, mas eu quero dizer para você, o sangue de Jesus que caiu no Getsemane cura você das feridas internas, das amarguras, das crises existenciais, cura você das infidelidades e das traições. Então saiba você que
A solução para o mundo é o arrependimento, é confessar os pecados. E quando nos arrependemos e confessamos os pecados, o sangue do Cordeiro, que caiu primeiro ali no Getsêmani, note que ele orou 3 vezes, e ele se distanciou 3 vezes dos seus discípulos. A primeira vez era como se ele estivesse no átrio do tabernáculo, trazendo a santificação do átrio. A segunda vez é como se ele estivesse no lugar santo, trazendo a santificação do lugar santo. E a terceira vez é como se ele estivesse no Santíssimo, trazendo a santificação do Santíssimo. No átrio, o sangue que cai perdoa os nossos pecados. No lugar santo, o sangue que cai nos previne de qualquer infidelidade. E no lugar santíssimo, o sangue que cai nos cura de qualquer ferida provocada pela traição. É por isso que quando Judas chega para trair Jesus, Jesus olha para Judas e diz: aqui vens, amigo. Porque Judas era inimigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas.